Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estou aqui mais uma vez para nós decifrarmos as súmulas do TSE. Esta é a súmula de número 19. Então, como é de praxe, a gente faz a leitura da súmula e depois detalha, esmiuça, para você entender o que é a súmula que nós estamos estudando, né? Não basta decorar, você precisa compreender, porque fica muito mais fácil os seus estudos quando você entende o que você está estudando, né? E muita gente fala, professor, eu não consigo entender aquela súmula. Então esse projeto é para você, ok? Antes de começarmos, quero pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, @Professor Bruno Eleitoral. Tem dicas diárias de direito eleitoral para vocês lá. Sem mais delongas, primeiro passo que nós vamos fazer aqui é a leitura da súmula 19. Olha só, o prazo de inelegibilidade decorrente da condenação por abuso do poder econômico ou político tem início no dia da eleição em que este abuso se verificou e termina no dia de igual número no 8º ano seguinte. Bom, esta súmula fala sobre inelegibilidade. É qualquer inelegibilidade? Não, é aquela que decorre de uma irregularidade por abuso do poder econômico ou político. O artigo 1º, inciso 1º, a linha D da Lei das Inelegibilidades, a Lei Complementar 64 de 90, traz essa hipótese e fala sobre a inelegibilidade que vai acontecer para quem cometer essa irregularidade. E a Lei Complementar 135 de 2010 atualizou os diversos prazos de inelegibilidade que nós tínhamos na Lei Complementar 64 de 90, uniformizando. Falando o seguinte agora, olha, a inelegibilidade não é mais 3, 5, 8 anos, não tem aquela diversidade de prazos de inelegibilidade. A inelegibilidade agora tem um prazo único de 8 anos. É o que nós chamamos de inelegibilidade octogonal. Então, as inelegibilidades da Lei Complementar 64, em virtude da atualização pela Lei Complementar 135 de 2010, é de 8 anos. Bom, nós temos que entender agora que quando a gente tem uma irregularidade decorrente de um abuso do poder econômico ou político, né, lá da Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso 1º, a linha D, a gente tem que entender quando começa a inelegibilidade e quando termina. Por quê? Se nós fizermos a leitura aqui do dispositivo, fala o seguinte, olha, os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração do abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Bom, a lei falou 8 anos seguintes para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, então aqui nós temos o início e o fim só falou que é nos 8 anos seguintes. Mas eu preciso saber, para ser mais palpável, o início e o fim, a data. E é sobre isso que nós temos que discutir aqui na súmula número 19 do TSE. Uma novidade da Lei Complementar 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, é que essa decisão de inelegibilidade, ela pode ser de uma decisão transitada em julgado, que é mais complicada, é mais burocrática, né, até chegar no trânsito em julgado, ou proferida por um órgão colegiado. Então houve uma flexibilização aqui dessa declaração de inelegibilidade. Aí a súmula 19 fala, olha, nesse caso aqui da linha D, né, por abuso do poder econômico ou político, o dia que vai começar a inelegibilidade é no dia da eleição em que esse abuso aconteceu. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, para vocês entenderem o problema, né? E vai terminar no dia de igual número, no 8º ano seguinte. Vamos entender o problema? Então, aqui eu vou trazer para vocês 2 casos, né? Eu vou trazer 2 pessoas, o João, e vou trazer aqui a Maria, tá? Quero que vocês sigam aqui no entendimento. Prestem atenção. O João, ele cometeu uma irregularidade de abuso nas eleições de 2014.
A Maria cometeu a irregularidade nas eleições de 2016, tá? A eleição de 2014, ela aconteceu o primeiro turno no dia 5 de outubro. O prazo de 8 anos, já que diz aqui, né, no dia de igual número no 8º ano seguinte, vai finalizar no dia 5 de outubro de 2022. Certo? O João, se vocês perceberem aqui, ele, pessoal, está inelegível, né? Nós estamos falando aqui na eleição de 2014, né? Ele vai estar inelegível até as eleições de 2022. Por quê? As eleições de 2022, se vocês lembrarem, o ano passado, elas aconteceram no dia 2 de outubro. Veja que a inelegibilidade do João vai até dia 5, então ele poderia participar das eleições de outubro? Não, porque foi dia 2, 3 dias antes do término da inelegibilidade, certo? A eleição de 2016, no que está envolvida aqui a Maria, pessoal, ocorreu no dia 2 de outubro, diferente da de 2014, né? Perceberam? Cada ano uma data diferente, que é o primeiro domingo de outubro, né? O prazo dos 8 anos de inelegibilidade vai terminar no dia 2 de outubro, né? Porque tem que ser o dia igual, de 2024. Essa Maria, pessoal, ela vai estar inelegível apenas até as eleições de 2022. Por quê? Porque a próxima eleição de 2024 acontece em 6 de outubro de 2024. E quando que termina a inelegibilidade? 2 de outubro de 2024. Então a Maria pode participar das eleições de 2024? Pode. Desse modo, veja, nós temos o mesmo fato praticado pelo João e o mesmo fato praticado pela Maria. Só que nós vamos ter situações diferentes. O João ele vai estar inelegível por 8 anos, no caso aqui 2 legislaturas, e a Maria por 6 anos, por conta dessa questão da data. Veja, é a mesma situação, mas nós temos sanções que não vão atingir as mesmas pessoas de forma igual. Portanto, já teve até julgado que a interpretação que nós temos que ter da súmula é que, nesse caso aqui, a inelegibilidade ela finalizará no 8º ano seguinte, né? No final do 8º ano seguinte, porque aí tanto João quanto a Maria serão impactados de forma idêntica, para não acontecer essa situação que eu delineei aqui para vocês na historinha. Entenderam? Então, como que você vai... Assim, é claro que eu estou trazendo para vocês a compreensão dos julgados recentemente, mas lá na questão, se for uma questão objetiva, você vai interpretar dessa forma, né? No dia da eleição em que se verificou e vai terminar no dia de igual número no 8º ano seguinte. Agora, se for uma questão discursiva, menciona isso que eu falei para vocês, dessa dissonância que há na interpretação da súmula número 19. Certinho? Espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e a gente se vê na próxima súmula. Fiquem com Deus e até mais.